toda vez que te faltar esperança, fé, ânimo, você vai olhar para aquela cruz e vai dizer: ela está vazia. Você vai olhar para aquela tumba e vai dizer: não tem um osso, não tem um fio de cabelo, não tem uma evidência. Ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou. A ressurreição é a garantia da vitória. Por isso ele pode dizer lá no finalzinho de Coríntios 15: morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Oh, meu irmão, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Não perca o domingo que vem, você vai saber por que Jesus morreu. Por que Jesus morreu na cruz, mas por que ao terceiro dia ele ressurgiu? Meu irmão, ele venceu a morte de cabeça erguida. Solta as ânsias da morte, porque não era possível que por ela ele fosse detido, ele fosse preso, ele fosse subjugado. Ele ressuscitou. Essa é a grande mensagem. Cristo ressuscitou. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele destruiu aquele que detinha o poder da morte, a saber, Satanás. Jesus não venceu quando ele morreu. Jesus venceu quando ele ressuscitou e disse: give me keys, dê-me as chaves, Satanás, dê-me o teu poder, morte. Ah, aleluia. Oh, meu irmão, aquele que crê em mim, esse eu ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê a mim já não está mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Meu irmão, por que vocês me olham desse jeito, atordoados? Eu estou dizendo que aqui é a proclamação da vida. Se alguém que entrou morto aqui pode reviver pelo Evangelho, se alguém entrou em pecados, em vícios, oh, meu irmão, é o poder do Evangelho para te libertar. As ânsias não podem detê-lo, as maldições não podem detê-lo, o pecado não pode detê-lo, o inferno não pode detê-lo. Pois eu te digo, ao ressuscitar dos mortos, aquele que crê nele, a morte também não pode te deter, o pecado não pode te deter, Satanás não pode te deter. Não pode. Só você crer. Passa da morte para a vida essa noite. Passa da morte para a vida hoje. Meu irmão, por que a ressurreição é tão importante? Porque Paulo vai dizer: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão com Cristo nos ares, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó pecado, ó inferno, o teu aguilhão? A ressurreição de Cristo é a garantia
que esse corpo mortal, que esse corpo sujeito a assassinato, à morte, ao óbito, um dia será revestido de imortalidade. A ressurreição de Cristo é a garantia que esse corpo corruptível, cheio de doenças, de depravação, encarquilhado, enrugado, pútrido, fétido, um dia se revestirá da incorruptibilidade. Seu corpo será perfeito, seu corpo será sem mácula, seu corpo será sem pecado. Essa é a ressurreição. O que você está fazendo? Seu tolo! Você está trocando isso por um videogame estúpido? Você está trocando por uma cerveja fedorenta? Você está trocando isso por causa de alguns reais sujos? Você está trocando isso por causa de um cigarro? Pare com isso! Eu estou dizendo de glorificação, imortalidade, incorruptibilidade. Encontrar os santos lá, entrar naquela mais gloriosa aurora, os portões de pérola, sendo recebido pelo Messias de Israel. O Senhor, Jesus Isten Kyrios, o Senhor me recebendo. O santo Abraão, o santo Isaac e Jacó, o legislador Moisés. Imagina você trafegando com Moisés, Noé, o justo Abel, que o seu sangue clama até hoje, os juízes, Josué, encontrando. Imagina encontrando aqueles entes queridos que você tanto orou. Imagina se o João Vaz estiver lá em José. Os filhos que você tanto orou, os pais que você evangelizou, finalmente no descanso, no lar celeste. Calma, mamãe, aqui você não precisa mais chorar, mamãe. Toda a lágrima foi enxugada. Aqui não há mais dor, vovó. Acabou-se a dor, acabou-se o pranto, crianças. Acabou-se. Não há morte. Nunca mais você vai a um velório, nunca mais você vai a um óbito, nunca mais você verá cadáveres, nunca mais enterrará ninguém. Acabou a morte, o último inimigo a ser vencido será a morte, ele será derrotado. Aleluia! Vinde benditos do meu Pai, vinde para o descanso eterno. Vem você, vem comprar, você que não tem dinheiro, vem comer e beber. Você que não tem a salvação, você que está morto nos pecados, você que vive uma vida dupla, você que está cheio de cânceres na alma, vícios, pecados ocultos. Meu irmão, vinde contemplai as maravilhas do Senhor. Vinde, olhai para Ele, vós e todos os termos da terra, e sereis salvos.